Muito boa tarde a todos, a todas. É um prazer aceitar aqui o convite da FISWeek para essa oportunidade de um debate. O tema é um tema extremamente desafiador, porque envolve as relações público-privadas no Brasil, na saúde, através de compliance, ainda com a ideia de questionar se estamos ou não revolucionando essas relações através de compliance. O que nos alegra aqui é ter a companhia de pessoas extremamente qualificadas, bem-sucedidas nos exercícios profissionais, acadêmicos que desenvolvem, começando pelo nosso José Francisco Campagno, que tem uma longa trajetória nessa área como sócio de renomadas empresas de auditoria e hoje consultor independente e que já nos humilhou a todos aqui no início da conversa, informando que estava na famosa cidade de Preá, que fica ao lado da não menos famosa Jericoacoara. A nossa Patrícia Frossard, que é líder como gerente nacional do Brasil da Philips e consultora jurídica da mesma Philips para a América Latina. E o Sérgio Fausto, de longa trajetória, apesar de jovem acadêmica, e que com muito brilho exerce a supervisão executiva da Fundação Presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós nos organizamos aqui para, em primeiro lugar, ouvir a manifestação do José Francisco e, sucessivamente, dos demais convidados, cada um com o tempo, em princípio, estabelecido de 10 minutos. Então, Zé Francisco, nos mande aqui a visão do Ceará, a visão do Ceará e a sua visão sobre relações público-privadas, compliance e saúde. Una esses pontos. Obrigado, Tony Vitor, pela apresentação. Boa tarde aos colegas de painel e a todos que nos estão assistindo. Agradecer a organização da FISWeek pelo convite e pela iniciativa de organizar esse evento. Fazer uma rápida abertura, a ideia é incentivar o bate-papo e menos a apresentação de cada um, mas eu queria só fazer uma pequena contextualização e trazer alguns pontos para reflexão e para discussão posterior, né? Eu queria reforçar aqui um evento que, nesse momento, busca realizar uma discussão mais profunda sobre os aspectos relacionados ao setor de saúde, não poderia vir no momento mais oportuno e adequado pelo contexto que passamos, principalmente em função da pandemia. Igualmente oportuno é uma discussão sobre questões relacionadas à compliance e as suas derivações na sociedade, e mais especificamente sobre os impactos e consequências e as contribuições de compliance no setor de saúde. Porque eu acho que é oportuno que a gente faça essa discussão nesse momento, mais especificamente com relação à compliance. O compliance cresceu de forma bastante explosiva no Brasil no período de 2004 a 2018, principalmente por causa é uma combinação de eventos, né? Na verdade, a Patrícia, que está mais no dia a dia do compliance, deve lembrar, é o boom do compliance, né? Isso veio principalmente, na minha opinião, em função de dois fatores, ou que a gente pode chamar de eventos também. Primeiro, em função da aprovação da Lei 12.846, que é conhecida como Lei Anticorrupção, ou Lei da Ficha Limpa. Ela tem um nome enorme, mas, na verdade, ela procurou apresentar uma lei que regulamentasse a punição de empresas que cometessem atos contra o erário público, ou atos mais especificamente de corrupção ativa. Uma legislação sujeita a críticas, mas que veio nos moldes das legislações globais que já existiam à época. E, coincidência ou não, à mesma época também houve o evento
da Lava Jato, que, na minha opinião, né, vamos entrar aqui em polêmicas, ou vamos entrar mais tarde, polêmicas políticas e jurídicas, mas tecnicamente, do ponto de vista de visão de integridade e compliance, a Lava Jato foi uma operação, ou ela fomentou uma atividade de law enforcement bastante intensa, num tempo bastante curto, né? Se você comparar a efetividade da lei anticorrupção americana, ela demorou décadas para entrar em efetividade de uma forma mais eficiente, mas ela do Brasil aconteceu ela foi aprovada no final de 2013, em 2014 veio a Operação Lava Jato, e aí veio todo um movimento que, de certa forma, né, serviu como incentivo para que as empresas investissem nas suas estruturas internas de compliance, integridade e questões afins. Aconteceram todas as investigações que também, de certa forma, fomentaram, né, a atividade de compliance ou relacionadas à compliance. Então, a gente viveu, né, em suma, um período de um marco regulatório que se estabeleceu em 2013, 2014, e uma atividade de law enforcement. Isso, como eu já usei a palavra explosiva, né, para a atividade de compliance, ela é uma química que funciona de forma bastante explosiva, de novo, e que, de novo, serve como incentivo, que a gente pode dizer que não é pelo amor, mas é pela dor, para que as empresas se estruturassem, né? E, de novo, isso aconteceu num curto prazo de tempo e de uma forma muito, muito intensa, né? E nesse período, algumas estruturas, vamos dizer, públicas de combate à corrupção formaram os pilares do que foi a atividade de law enforcement que eu acabei de mencionar, né? A partir de 2019, né, começo de 2019, a gente passa a viver um outro contexto. A gente passa a viver, vamos dizer, resumidamente, né, um contexto em que aquelas estruturas que foram criadas e desenvolvidas e rapidamente passaram a gerar um resultado bastante importante no mundo corporativo, elas foram, né, na falta de uma palavra melhor, elas foram desmontadas. E a atividade de law enforcement no Brasil sofre um processo de desmonte importante, onde hoje, praticamente, no que se refere às atividades de law enforcement, não existem mais atividades, né? E aí eu acho que entra o desafio do mundo corporativo com relação à compliance, porque da mesma forma que os vários fatores contribuíram para que o setor, vamos chamar de setor, as práticas de compliance se fortalecessem, uma falta de uma atividade mais eficiente de law enforcement pode servir como uma falta de incentivo para que as empresas se estruturem contra possíveis riscos relacionados à compliance. Então, do ponto de vista, vamos dizer, geral do mundo corporativo, essas são as minhas reflexões com relação ao que aconteceu nesses últimos anos. O setor de saúde, que foi impactado também por esse movimento de Lava Jato e outras operações que aconteceram, ele é um setor extremamente regulado, né? Que, obviamente, por questão dessa regulamentação, precisa ter uma estrutura de compliance bastante evoluída. No Brasil, isso não era exatamente o caso, até os eventos que eu acabei de mencionar, isso passou a se reforçar de uma forma um pouco mais importante para as empresas brasileiras a partir desses dois eventos. Entretanto, as empresas internacionais são aquelas que primeiro se estruturaram, montaram práticas de compliance e já adotavam isso. Aquelas que operavam no Brasil até esse momento eram, podemos dizer, bem estruturadas, se comparado com as empresas nacionais, e a partir desse momento as empresas nacionais passaram também a se estruturar por uma questão de competitividade, gerenciamento de risco, etc. Então, elas também foram impactadas
pelo boom do compliance, as empresas do setor de saúde e as empresas do setor nacionais, as internacionais menos, porque já vinham nesse caminho. Eu acredito que um dos grandes desafios que existe daqui para frente são as empresas de saúde e as empresas no geral, mas principalmente as de saúde, e acho que vale aqui uma nota, quando a gente fala de setor de saúde, a gente está falando também de uma gama bastante grande de empresas com características bastante peculiares, como hospitais, plano de saúde, produtor de equipamentos para a saúde, como é o caso da Philips. Cada uma tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu aspecto de risco. Mas uma coisa que é bastante relevante é que todas as empresas de setor de saúde têm o que a gente chama tecnicamente de TOC, né? Tem uma relação bastante aguda e bastante intensa com o setor público de várias formas, né? Então, é importante que, quando a gente fala de setor de saúde, também a gente tenha em mente que a gente não pode colocar todas no mesmo balaio, porque o setor é muito diversificado. Mas uma das questões, um dos desafios que existem para frente são os desafios inerentes a todas as outras atividades produtivas, mas o setor de saúde ele é mais, vamos dizer, ele é mais suscetível por ter mais toques, e ele também tem que se adaptar de forma muito mais cuidadosa com relação aos riscos específicos da indústria. Então, eu acho que daqui para frente, os desafios que a gente vai enfrentar com relação principalmente ao setor de saúde, as questões de integração, quando a gente fala de compliance, a gente vai discutir aqui, mas ela também é uma atividade bastante diversificada, mas existe uma tendência no mercado hoje de você ampliar um pouco a atividade de compliance, não só a questão de anticorrupção ou de relação privada, mas também com outras questões que constituem o que o mercado chama hoje de integridade corporativa e também aos conceitos de ESG. Então, acho que a indústria farmacêutica, farmacêutica, na verdade, era como a gente se referia antigamente ao setor de saúde, está sujeita a riscos específicos e a adaptações do contexto atual. Então, eu acho que essas eram as minhas considerações iniciais. Eu espero que nessa discussão aqui a gente possa abordar de alguma forma esses temas e contribuir para uma reflexão que os players da indústria vão ter que fazer daqui para frente. E obrigado pelo tempo. Muito obrigado, José Francisco. Vamos ter aí o prazer de ouvir a Patrícia e provavelmente ela possa nos transmitir, a partir da posição destacadíssima que ocupa, de uma empresa também destacadíssima, uma avaliação se esse processo é um processo que segue andando com força dentro das empresas, dentro do setor, e como hoje, né, ela vê essa sempre sensível, especialmente na saúde, delicada relação entre o público e o privado. Patrícia, é um prazer lhe ouvir. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Eu acho que eu sou uma exceção aí, digamos, né, quando se fala de um advogado liderando um business. Então, eu acho que esse painel calha bastante com a minha experiência, né, tanto meu background técnico de jurídico, como a posição que eu estou hoje. E foi interessante no momento quando eu assumi a liderança do Brasil, junto à posição de Head de Legal e Compliance para a América Latina, porque algumas pessoas me questionaram, né, será que não há um conflito de interesse nessa posição, né? Você tendo as duas posições, e aí eu me questionei naquele momento dizendo assim, poxa, se existe qualquer posição dentro da empresa que tenha conflito com o compliance, essa posição não deveria existir. Então eu acho que o início de uma conversa, né, quando a gente fala de compliance, você tem que falar de pessoas e não de setor público e de setor privado. Eu gosto muito de fazer essa introdução, porque eu realmente acredito, né, e a gente sabe que as instituições são formadas por pessoas, e as pessoas elas transitam do público para o privado e do privado para o público.
Então, quando eu coloco compliance dentro dessa equação, eu sempre penso que somos todos seres humanos, somos todas pessoas e temos os nossos níveis de ética, de compliance e tudo mais, que para algumas pessoas pode ter um balanço diferente, né? Então, eu não gosto de fazer muito uma comparação de compliance para o setor privado ou de compliance para o setor público. Até porque a gente pode ter pontos sensíveis na relação privado-privado. E eu gosto de também trazer alguns exemplos assim de comportamento, né, das pessoas que eu já presenciei e eu uso isso quando eu converso sobre compliance, justamente para que um exemplo que eu coloco eu tenho uma rede, né, que é o Facebook, que todo mundo tem, e uma vez eu vi um comentário de uma pessoa perguntando assim, alguém aí conhece quem nos ajuda a fazer os pontos da carteira sumir? E aí eu acho muito interessante isso, porque eu vou ler os comentários, né? E aí você vê, algumas pessoas dão a indicação, outras pessoas falam, isso é errado, isso é ilegal, você não pode fazer isso. Um outro exemplo no grupo do WhatsApp do condomínio, né? Quem nunca viu alguém compartilhar, olha, eu tenho aqui uma lista de vinhos que estão sendo vendidos por um amigo, que está sendo muito mais barato do que se você comprar na loja. Será que pagou o imposto? E todo mundo, né? Às vezes as pessoas não fazem esse questionamento. Mas o que eu queria dizer com isso é que eu acho que, de fato, como foi pontuado inicialmente pelo José Francisco, tanto a Lava Jato quanto a Lei Anticorrupção no Brasil especificamente, elas são marcos muito importantes. E eu acho que a gente mudou de patamar em relação à corrupção e em relação à compliance. Isso aconteceu em 2013, porque o assunto é comentado desde então nas ruas e faz com que as pessoas façam essa reflexão desde então, né? Nas suas atitudes. Que se não existe um Congresso, um Senado, um governo e gestores da saúde pública que são diferentes do resto do Brasil. Né? Eu acho que a gente tem que compreender e entender que, de novo, são pessoas e essas pessoas mudam e a gente tem que levar os nossos conceitos com a gente para onde quer que seja. A partir do momento que a gente começar a enraizar isso, eu acho que a gente vai conseguir fazer essas críticas melhores. Então, o que eu fico feliz hoje é que quando eu vejo esses comentários, eu vejo que tem gente que sempre pontua, né, e coloca, isso está errado, isso é diferente agora, né, como se agora fosse diferente. Mas houve aí um período, digamos, de cegueira ética que nós enfrentamos e que ainda em alguns níveis se enfrenta, e eu não estou falando de setor, estou falando de nível de todos, né, de pessoas, de população, que cada vez mais eu estou vendo menos tolerância em relação a isso, cada vez mais pessoas realmente querendo se informar e querendo buscar fazer a coisa corretamente. Feito esse apanhado aqui, né, eu acho que a Philips, como uma empresa líder no setor de saúde, de tecnologia da saúde, não pode deixar de ter relação com o governo. Não seria nem justo com o paciente do SUS, né? Nós temos uma obrigação principal que é com o paciente, então por que eu não vou fazer negócio com o governo, sendo que eu sei que quase 50% dos hospitais que estão no Brasil, porque hoje a gente tem uma média de 3.400 hospitais privados e 3.000 hospitais públicos. Portanto, se eu tiro esta oportunidade, eu estou tirando esta oportunidade da população. Então, eu preciso estar preparada para esse relacionamento. E nós fazemos relacionamento com o governo desde sempre. A Philips tem 130 anos no mercado, é uma vovozinha já, uma bisavózinha mais que vovó. E desde sempre nós temos, desde no Brasil, que daí no Brasil já faz um pouco menos do que 130 anos, mas faz bastante tempo. E nós temos tido muito sucesso nesse relacionamento. Eu acho que as nossas políticas de compliance são robustas o suficiente para, ao máximo possível, evitar que existam problemas de compliance. E se eles acontecerem, de novo, porque estamos falando de pessoas, você tem que tomar medidas rápidas. E por isso, todo manual bom de compliance tem que ter medidas de punição. Então, se há algo identificado, você corrige, você penaliza.
E você paga por isso, essa é a grande verdade. Então, eu acredito muito nessa relação e temos ótimos exemplos. Eu queria pontuar um especificamente. A gente tem uma parceria público-privada ativa, que foi a primeira da saúde, aliás, é a única até hoje em diagnóstico para a saúde, firmada com o governo da Bahia, foi firmada em 2015. É uma parceria onde nós, setor privado, fizemos um investimento de 40 milhões de dólares para se criar 11 centros de diagnóstico. Nós tomamos a gestão de 11 centros de diagnósticos em 11 hospitais e criamos uma central única de laudo. É um exemplo muito bem sucedido. Nós aumentamos 44% da capacidade da realização de exames nessas unidades. Enfim, tem vários KPIs que são colocados no contrato e você assemelha o contrato público ao contrato privado, porque você cria KPIs em que você mede o privado que está prestando o serviço, você compartilha ganhos com o público, você penaliza o privado se ele não cumpre os KPIs. Temos um gestor independente, na verdade uma auditoria independente que fiscaliza o contrato, que sempre tem que ser uma auditoria que é reconhecida no mercado. Atualmente é a Ernst Young que faz isso lá. Ela troca a cada 3 anos, porque essa é a melhor prática de mercado. E ela faz essa auditoria de forma independente para saber se o contrato e os KPIs estão sendo cumpridos. Então, assim, isso demonstra que é muito possível ter relacionamento com o governo e ter e oferecer o que há de melhor, o que há de ponto em tecnologia, em saúde, para que o beneficiário final seja o paciente e seja o paciente equiparado aí se ele está indo no público ou se ele está indo no privado. Eu acho que ainda você consegue demonstrar redução de custo, além de todos os ganhos de qualidade nesse sistema. Nós abordamos proativamente, às vezes, os órgãos de saúde para apresentar projetos como esse, porque isso é possível pela lei de parcerias, né? Você pode apresentar uma manifestação de interesse. Depois disso, se o governo quiser, ele abre esse processo para que outras empresas, então, possam ter a mesma oportunidade. Aí você tem uma livre concorrência, você garante a isonomia. E depois disso, o governo, então, decidindo qual projeto ele vai implementar, com base nos que ele recebeu, ele aí sim publica um edital, a consulta pública, e o projeto segue. Então, existem formas de inovar com o setor público, existe bastante interesse, eu vejo muito principalmente ligado às instituições que estão ligadas às instituições de ensino, né? Então, hospitais universitários, eles estão muito ativos nisso, né? Com toda essa questão de telemedicina, teleconsulta, à distância, coisas que foram trazidas à tona por conta da pandemia. E eu vejo bastante movimento nesse setor e uma grande oportunidade para os pacientes, para a indústria e para o governo. Acho que esses são os meus highlights iniciais aqui. Muito obrigado, Patrícia. A gente ouvindo dois especialistas, o Zé Francisco e a Patrícia, Sérgio, observa, se correto o meu entendimento, que há um fato que não foi um avanço ou que foi um retrocesso do ponto de vista colocado, marco legal, lei anticorrupção, deu passos atrás, Operação Lava Jato deu passos atrás. Mas o mesmo José Francisco e a mesma Patrícia apontam na direção de algo que avança, que seria a consciência dos cidadãs e o comprometimento da iniciativa privada. Então, a gente fica com meio copo cheio, meio copo vazio. Como é que você vê esse copo onde a gente está? Ele está, vamos dar preferência ao copo, a parte que esvaziou, ou a parte tendo o que um acadêmico, um observador arguto como o Sérgio nos recomenda na ao copo?
Olha, eu acho que o copo está enchendo. Primeiro, obrigado pelo convite, a FISWeek, um grande prazer poder compartilhar a mesa com vocês. Eu, de fato, sou o único não especialista no tema, então eu vou procurar enquadrar o tema, digamos, numa perspectiva mais ampla. E nessa perspectiva mais ampla, eu acho que, a despeito de eventuais tropeços e retrocessos no período mais recente, há uma clara tendência, não apenas neste setor, mas em vários outros setores da economia brasileira, de se ajustar a normas que são normas internacionais. Esse é um tema importante. O Brasil é signatário de pelo menos 3 convenções anticorrupção importantes: a das Nações Unidas, a da OEA e da OCDE. Isto cria um regime jurídico internacional que é vinculante para o país que é signatário deste regime, né? O Brasil busca agora um lugar na OCDE. Um dos obstáculos para o Brasil ingressar na OCDE é o tema do non-compliance na área da corrupção. Criou-se um grupo de monitoramento do Brasil em função dos retrocessos recentes. Portanto, há um conjunto de pressões internacionais das organizações multilaterais. O Brasil não é uma ilha, tampouco é um pária no sistema internacional, embora alguns tenham se empenhado em transformá-lo em um pária. Mas o Brasil não será um pária, né? Além disso, há uma lógica do setor privado, econômica, que obriga o setor privado a jogar este jogo, ao jogar o jogo do compliance, e jogar o jogo do compliance no entendimento, aqui mencionado pelo José Francisco, estendido, que incorpora determinadas responsabilidades das empresas com a sociedade. Isso vale para o conjunto das empresas, vale em particular para um setor como o setor da saúde, que oferece serviços e bens essenciais à população. Não é por acaso que é um setor altamente regulado. Aqui, fazendo um exercício rápido de memória, salvo o setor financeiro, eu não creio que haja outro setor na economia brasileira em que o setor privado seja tão regulado. Isso tem a ver com a essencialidade dos serviços e bens que esse setor oferece. A tendência é que o setor cresça e que, por razões também muito contundentes. A primeira delas é que o Brasil vem atravessando um processo de transição demográfica muito acelerado. O Brasil está envelhecendo rapidamente, isto muda o perfil da demanda sobre a saúde, né? Nós ainda conservamos no perfil epidemiológico demandas típicas do subdesenvolvimento, mas cada vez isto em menor grau, né? Porque o número de jovens e crianças diminui em proporção e em termos absolutos da população a partir de algum momento, porque o país mal ou bem avançou e porque o conjunto de pessoas de maior idade no país cresce. Isso gera demanda sobre o setor. Depois, o Brasil é um mercado importante do ponto de vista de equipamentos e consumos de bens e serviços do setor de saúde, em particular do setor farmacêutico. O Brasil tem algum peso na distribuição de investimentos do conjunto das grandes companhias que operam nesse setor. Portanto, esse é um setor que vai crescer, é um setor muito regulado e é um setor pelo qual a regulação está se transformando, né? E acho que isso é importante que seja internalizado pelas empresas, e acho que em grande medida está sendo internalizado pelas empresas. E aí haverá uma necessária separação do joio e do trigo, né? Haverá empresas que, por N razões, vão continuar jogando um jogo, que é o jogo, digamos, de depender de relações especiais com o Estado através do sistema político. A CPI da saúde, da Covid revelou este padrão de funcionamento, e há outras empresas que jogam outro jogo, já jogam outro jogo. Não é porque sejam, com todo respeito, digamos, investidas de uma espécie de dom de santidade, mas é porque estão em mercados de bens e serviços e de mercados de crédito, de mercado de capitais, que, se não jogarem esse jogo, estão fora. Estão absolutamente fora. E o risco reputacional que essas empresas correm hoje
é um risco reputacional muito importante. Né? E acho que elas têm consciência disso e elas estão estruturadas para isso. Né? Então, eu vejo, para concluir essa minha intervenção inicial, que a despeito dos tropeços e retrocessos, o futuro é melhor do que o presente. Né? O copo está enchendo. E acho que isso é bom para o setor, é bom para o Brasil, e é importante que também o mundo político se altere, né? E que as empresas sejam taxativas e criar riscas de giz que não podem atravessar, a despeito de pressões e tentações que possam haver. Porque ou é isso, ou nós vamos naufragar. Aí sim, digamos, o projeto de transformar o país num pária do sistema internacional, que não recebe investimentos, que não é prestigioso, que não tem lugar à mesa das grandes negociações internacionais, isto poderá vir a se concretizar. Mas eu acho que a força do setor privado, a força da sociedade, aqui mencionada especificamente pela Patrícia, fazem com que os ventos soprem em outra direção. Então, acho que dá para ser otimista. Houve alguma queda? Não sei se me ouvem. Agora voltamos a ouvir, Sim. Brito. Eu perdi o Brito, vocês perderam também? Eu não vejo a imagem dele, mas agora eu vi essa manifestação, essa última que ele fez, depois não vi mais. Brito? Brito? Chegou. Você está de volta. Voltei, me perdoem, mas alguma coisa aconteceu. Obrigado, muito interessante suas observações. Nós temos uma segunda parte aqui desse evento, onde faria o apelo para que pudéssemos ter intervenções curtas quanto possível, e me ocorre começar olhando um pouquinho especificamente para o setor público. Né? A gente tem aí, teoricamente, 3 personagens jogando o jogo no setor público. A consciência ética de cada um que está investido de uma função pública, a legislação existente sobre o setor público e a pressão da sociedade e de organismos de controle. Na verdade, esses são os 3 grandes atores que levarão a um melhor ou a um pior resultado. Vocês aceitam a minha provocação de pegar esses 3 atores e me dizer e nos dizer quem vai melhor e quem vai pior dentro do setor público? A legislação e os controles vão melhor do que a consciência individual? Ambos vão melhor ou pior do que a pressão da sociedade, o olhar vigilante da imprensa e de órgãos de controle? Vocês avaliam, José Francisco, cada um desses componentes do personagem ou do jogo público? Seu microfone está fechado, José Francisco. Desculpa. Muito interessante a sua provocação, Brito. E acho que vocês já puderam talvez realizar que eu sou talvez o menos otimista do grupo aqui, né? Eu acho que eu concordo com todos que o combate à corrupção não é uma prova de 100 metros, e sim uma corrida de maratona. E hoje eu acho que a gente está numa fase de cansaço dessa maratona. Então eu vejo a visão, e na verdade é uma fotografia, não é um filme, eu vejo esses 2 componentes dos 3 que você colocou de uma forma muito negativa, né? Eu acho que a legislação
tá evoluindo, se é que essa palavra existe. Nós temos agora a recém-aprovada lei de probidade administrativa, não é esse o nome da lei, mas foi recém-votada no Congresso, onde você tem ali um claro movimento do mundo político de defesa corporativa de atos de improbidade administrativa. Né? Você vê ali que talvez o que mais tenha chamado a atenção dessa lei é o artigo que fala que para você punir o gestor público, você tem que provar a intenção dele de cometer um ato doloso. Isso não existe, né? Se você olhar para... Então para a gente fazer um paralelo, a lei anticorrupção, ela falava em responsabilidade objetiva, que talvez seja a questão mais rigorosa do ponto de vista legal, que é se você gera uma consequência no ponto de vista da lei, não interessa se você tinha a intenção ou não, tem a responsabilidade objetiva, você gerou a consequência. E hoje a gente tem uma lei que define que você tem que provar a intenção do gestor para que ele seja punido. Então, a gente já vê aí um movimento na direção oposta. Então, eu acho que do ponto de vista de legislação, do ponto de vista acho que a gente podia colocar nesse balaio também os gestores públicos, a gente tem um claro retrocesso. Vamos falar um pouco de órgãos de controle. Aí a gente talvez chegue numa situação um pouco mais crítica até, que é a questão os órgãos de controle hoje, eles estão absolutamente paralisados com relação à atividade de combate à corrupção e de law enforcement. Você vê uma PGR que está absolutamente desconstituída, para não dizer aparelhada, né? que não leva nada à frente, que não tem o interesse político a qual ela está ligada. Isso é o maior símbolo de retrocesso da atividade de controle, né? É uma atividade de controle que está, vamos dizer assim, inabilitada por questões políticas, né? E vemos assim, eu não gostaria de endeusar a Lava Jato, mas a Lava Jato trouxe benefícios muito claros para o combate à corrupção, e hoje a Lava Jato tem sido, não só a Lava Jato, uma estrutura que possibilitou que a Lava Jato nascesse dentro do Ministério Público, ela está sob um ataque severo que já gerou os resultados de desaparelhamento. Então, quando a gente olha para e os dois principais órgãos de controle são, do ponto de vista federal, né, não vale a pena entrar nas questões estaduais, mas que acompanham esse movimento, são o PGR e o Congresso, que está na direção de um movimento de afrouxamento das legislações de responsabilização de gestores públicos. Com relação à questão individual, eu acho que a postura individual, a atuação individual, ela depende um pouco, na minha visão, desses dois outros itens. Eu acho que a população ela foi muito influenciada pela Lava Jato. Eu brincava até que eu dizia que hoje em dia a gente discutia compliance, que era um assunto que ninguém sabia o que era. Discutia compliance, você entrava no táxi, falava com o motorista de táxi, entrava no restaurante, falava com o restaurante, com o garçom. A Patrícia comentou isso. Houve em função da Lava Jato, houve uma popularização das questões de discussão de ética, né? E eu acho que hoje a gente ainda tem algum legado dessa atuação, mas eu sou muito preocupado e muito cético com relação a quando você tem um afrouxamento dos outros mecanismos que possibilitam um aprimoramento da atitude ética da população, se essa atitude ética não sofre também o risco de sofrer um retrocesso. Então, eu acho que a gente está sob um desafio, né? Como eu coloquei na minha introdução, a gente está com um desafio. Aquilo que foi conquistado a duras penas está sob ataque, e foi significativamente enfraquecido. A gente precisa ver agora
como sociedade, né? E aí as corporações são parte da sociedade, como que se a sociedade, do ponto de vista das organizações corporativas e das pessoas individuais, tem condições de seguir caminhando sozinho para um caminho de melhoria da ética, vamos dizer, nacional, sem as atividades públicas, que são as atividades do legislador e dos órgãos de controle. Eu sou um cético que hoje eu estou no processo de observação, como que a gente vai seguir esse caminho que veio sendo construído nos últimos 4 ou 5 anos. Quer dizer, de 2014 a 2018, e que hoje já vem um processo mais de desconstituição. Há alguns estudos que relacionam o otimismo com o clima. Eu encontro aqui o Zé Francisco pessimista na ensolarada praia do Ceará. Será que nós vamos encontrar uma otimista na sombria São Paulo, Patrícia? Tá bem sombria aqui mesmo, viu? Se fosse depender dessa sombra aqui, acho que não, viu? Mas eu sou otimista também. Que nós fazemos anualmente uma pesquisa e esse ano foi com a Philips, né? Com 3.000 gestores de saúde globalmente, e aí a gente está falando de gente da Europa, gente do Brasil, do resto da América Latina, da China, América do Norte, e nós medimos ali algumas coisas, e dentre elas, uma que se saiu muito positiva foi o otimismo. Foi algo que foi demonstrado nessa pesquisa, como as pessoas no setor de saúde, apesar de tudo, né, que o setor de saúde acabou de enfrentar mundialmente, todos estão muito otimistas em relação ao futuro. Então, se eles estão, depois de fazerem a gestão de hospitais durante uma pandemia, como foi Covid e como está sendo ainda, graças a Deus bem melhor agora, por que eu não seria otimista? Eu acho assim, em termos de legislação, a gente já tem muita lei, de verdade, eu não acho que a gente precisa de mais lei. A gente precisa cumprir a própria lei anticorrupção, ela foi um marco, mas já existia no Código Penal, o artigo 333, 317, que são corrupção ativa e passiva. Então, eu acho que quanto mais leis existirem, mais risco. Eu também acho eu concordo também que existem tentativas aí de criações de leis que nós, como sociedade, devemos estar atentos para que não passe e aí prejudique o que a gente já conquistou. Então, nós temos que ficar atentos para que o legado que foi deixado de forma positiva, ele se perpetue e cada vez mais o copo fique mais cheio, né? E não volte atrás. Uma outra coisa que eu acho é que nós, como setor, no meu caso, setor privado, nós não podemos nos deixar travar pelo medo do relacionamento. Nós temos que ter bem claras as nossas políticas, bem claros os nossos limites, treinar fortemente as nossas forças de venda, para que os nossos limites não sejam passados em nenhum momento. Isso não me faz ou não me daria o direito de simplesmente não oferecer o que tem de ponta, o que tem de melhor para o setor público. Eu acho que a gente não pode se deixar travar pelo medo, e eu acho que o medo às vezes é fruto do desconhecimento de como atuar e de como reagir a situações em que não sejam tão compliant, né, como a gente preza e como a gente procura seguir. Sérgio, como é a sua avaliação hoje sobre o lado público dessa equação? E que comentários você poderia nos apresentar? Eu não sei como é que está o sol aí perto de onde você mora, mas você está todos na bancada. Está nublado. E vamos ver se o copo dele já ficou mais cheio depois das nossas colocações aqui. Ele está mais vazio porque eu tomei um gole. Ou vazio. Mas a fotografia, eu concordo com o que disse o Francisco. A fotografia não é das melhores, né? Mas eu acho que é possível dizer com algum grau de certeza, com a certeza que é possível ter num momento em que a incerteza é o signo da nossa época, mas que tem forças objetivas
que empurram na direção de maior transparência, maior integridade, maior compliance nas relações entre setor público e setor privado, no seu conjunto e, em particular, na área da saúde. O que eu acho que é importante são duas coisas. Primeiro, ter claro que esta questão não é uma questão que se resuma exclusivamente ao tema da corrupção. Certo? Se houve malversação de recursos, conluio entre funcionários públicos e empresas privadas envolvendo. Não é, o tema, digamos, o tema regulatório da saúde é muito mais amplo do que isso e ficou mais evidente do que nunca agora na pandemia. Vacinas, né? Licença para tema de patentes, né? A questão que vai se colocar, aliás, já está colocada, que é o tema, digamos, a saúde é universal e integral, assim capitulada na Constituição. Né? Isso drogas cada vez mais caras, o judiciário cada vez mais acionado. Né? Haverá pressão sobre as empresas vindas também deste fato, de que haverá cada vez mais tratamentos para doenças que hoje são tidas como doenças incuráveis. A sociedade pressionará para isso, né? E as companhias terão de lidar. Esse é um tema importante de frição com o setor público e com a sociedade. Então, as empresas vão ter clareza, e acho que tem, né, digamos, da amplitude dessas questões que a gente poderia, de alguma maneira, capitular e num sentido mais amplo, dentro do tema de integridade, compliance, ESG e coisas dessa natureza. Eu acho que tem ainda companhias que jogam um jogo antigo, encontram receptividade nos legislativos e nos executivos, né? Mas eu tenho que acreditar que o Brasil se move numa outra direção. Se o Brasil não tivesse peso no mundo, se o Brasil fosse uma república de banana, encostadinha num canto do mundo, em que as elites pudessem fazer o que quiserem, as elites internas nacionais, sem sofrer consequências, eu seria mais pessimista. Mas o Brasil é um país integrado no mundo e que tem uma sociedade cada vez mais atenta, tem uma imprensa que aprendeu a investigar, tem um Ministério Público que hoje tem problemas, né, mas que também desenvolveu um aprendizado ao longo desse tempo. Então, temos instituições, temos empresas, temos integração e temos pessoas que me fazem acreditar que os ventos sopram na direção que o copo está enchendo, para voltar à metáfora do copo. Meu amigo, se o senhor não estiver pessimista, se o senhor estiver pessimista, vá para um lugar sombrio. Ele lhe fará otimista. Né? A experiência nos disse. Só uma conclusão empírica, né, desse evento. Esse pessoal de compliance cresceu tanto, Sérgio, que agora tem até compliance com relógio. Tá? Então, eu tenho que estar, sou obrigado mais a olhar para o relógio. Eu vou propor uma última rodada dos três amigos e eu queria acrescentar uma pitada aqui, que é a seguinte. Não houvesse no setor de saúde nenhuma legislação dizendo o que é legal e o que não é legal, não houvesse nenhuma regulação sobre o que deve ou não deve ser feito, há um jeito simplíssimo de atuar em compliance no campo de saúde. É se perguntar se aquilo que vai ser feito serve ou não ao interesse do paciente. O setor de saúde tem uma régua para poder se avaliar, e eu estou aqui partindo de uma hipótese absurda, não houvesse nenhuma legislação, nenhuma regra. Tá? Isto serve ao paciente ou não serve? Vocês, nessa rodada final, como veem aí, no caso específico da saúde, esta necessidade, né, de, além de olhar a legislação, além de olhar
todas as regras, colocar o paciente também como um centro para as decisões e para ver se uma conduta é ou não é ajustada. Vamos na sequência original. Eu acho que... A Patrícia. Por favor, Patrícia, por favor. A Patrícia tomou a dianteira, vai que é sua, Patrícia. Eu ia dizer que aí você entra num ponto que as empresas precisam cada vez mais trabalhar, né, que é a sua missão, que é o que você realmente, qual é o seu propósito, né? Eu acho que e também, de novo, está cada vez mais claro que não existe trabalho sem propósito, né? As pessoas se questionam hoje, por que eu estou trabalhando nessa empresa? Essa empresa é uma empresa que polui, essa empresa é uma empresa que vende um bom produto, uma empresa que vende um produto que vai prejudicar a saúde das pessoas. Então, eu acredito que quanto mais as pessoas se fizerem questionamento, vai subir, porque elas são consumidoras daquele produto, e eu acho que cada vez mais a transparência é exigida, e tem muito pouco espaço para quem não está dentro dessas regras e dentro desses limites, né? Na Philips, a gente tem a missão, e a gente incorpora essa missão, que é de melhorar a vida das pessoas, e eu não posso fazer isso da porta fora, por exemplo. Eu não posso simplesmente vender um produto de qualidade. Eu também tenho que dar saúde, tenho que dar condições para o meu funcionário trabalhar internamente e também ter saúde. Então, não é só no meu produto, mas é da forma como eu atuo na sociedade. E eu vejo que isso isso sim é uma ida sem volta, e cada vez mais que nós tivermos as pessoas se cobrando, e eu vi que isso cresceu muito com a questão da pandemia, as pessoas se questionando por que eu vou para o escritório, por que não posso trabalhar de casa, a minha saúde mental importa mais, e eu acho que é a mesma coisa para compliance, o que você vende tem qualidade, não tem qualidade, eu acho que a gente tem essa missão como empresa, e é isso que vai dizer quais são as empresas que vão ficar aí para o futuro. Vou pedir, então, um breve comentário final do Zé Francisco e, por último, do Sérgio. Também, rapidamente, eu concordo com a Patrícia, e no momento que eu mencionei ali no começo, a questão de integrar as práticas de compliance, vamos chamar assim de tradicionais, a outras questões do negócio, né, e o que a gente pode chamar aqui de integridade corporativa, vai muito na linha do que a Patrícia falou. Eu acho que não basta, hoje em dia, as empresas têm que fazer essa reflexão, elas têm que definir onde elas posicionam, mas é fundamental que as empresas do setor de saúde, e ainda mais com todo o aprendizado, porque, na realidade, a Covid foi uma desgraça, tragédia global, mas acho que principalmente o setor de saúde tem que trazer reflexões para as suas operações, para as suas estratégias. E hoje é essencial que o conceito de compliance, de integridade, seja, vamos dizer, estendido ao core business, né, do setor de saúde, né, onde vai para questões de pesquisa e desenvolvimento, a operação em si, questões de comunicação, né, e questões internas também, como a Patrícia mencionou. Não faz sentido nenhum uma empresa fazer o discurso de ESG, etc., e tratar o seu funcionário como se o único objetivo fosse oferir lucro. Então, eu acho que o setor de saúde é ponta de lança na questão da integração das práticas de compliance, e devem levar isso para aquilo que é a ponta final do seu negócio, que é o seu cliente, que na verdade é o paciente que faz uso do seu produto em última instância para continuar vivo, né? E a pandemia trouxe para nós várias lições práticas de como fazer e principalmente como não fazer, né? Caríssimo Sérgio, sua palavra final. Minha parada final é com o chapéu aqui de quem teve no governo muito tempo. Então tem esse cachimbo aqui com a boca um pouco torta, né? E eu acho que a régua do paciente, ela é uma boa régua para tomar várias decisões, mas ela não resolve o problema. Deixa eu dar um exemplo específico.
drogas muito caras. O setor público deve pagar pela importação de drogas não existentes no Brasil, sabendo que quem se apropria desse benefício são pessoas que têm acesso a bons advogados, ao sistema judicial, e que esses recursos despendidos nessas drogas ultra sofisticadas, elas fazem falta no financiamento da saúde no seu conjunto. Então precisa ter governo, e precisa ter governo legítimo. Governo legítimo na saúde é governo que tem capacidade técnica. Isso significa que você tem que ter Anvisa protegida dos interesses políticos, a ANS protegida dos interesses políticos, e o Ministério da Saúde não pode fazer parte do loteamento, da distribuição de cargos, né? Isso é uma coisa, e aí cabe à sociedade brasileira e cabe às empresas também darem um sonoro não. Nós assistimos ao desastre que foi a administração da pandemia por um Ministério da Saúde inteiramente esvaziado de capacidade técnica. Este, digamos, é preservação da vida das pessoas. Salus populi suprema lex, diziam os latinos, né? A saúde do povo é a lei suprema. Então, não pode ter condescendência com isso. Isso aqui alguma distribuição de cargos no governo é natural? É natural. Mas nestes temas de saúde, né, vá de retro Satanás. Terminamos em alto estilo, falando em latim. Eu vou voltar aqui ao idioma português para agradecer muito a Patrícia, como sempre, com observações muito inteligentes, decorrentes da sua reconhecida capacitação profissional. O nosso José Francisco, a quem pedimos desculpa por tê-lo tirado 1h10 da praia, né? Mas agradecemos muito também pela avaliação muito firme que fez, e o nosso Sérgio Fausto, que, com a sua pincelada acadêmica, nos relaciona, nós do mundo da saúde, com esse universo, digamos, mais amplo, que é o país como um todo. Então, muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Zé Francisco, muito obrigado, Sérgio. Um abraço. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, hein? Até logo.